Olá, pessoal, meus alunos de Direitos Humanos. Vamos a mais uma aula e hoje vamos conversar mais uma vez agora sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Hoje eu vou trabalhar com vocês especificamente a declaração. Aquela que vocês estão fazendo um trabalho para a faculdade, que vai valer nota. Então, eu sei que vocês estão fazendo as pesquisas em relação aos direitos contidos nesta declaração. E hoje eu resolvi trabalhar com vocês os artigos dessa declaração. Se você ainda estiver um pouco perdido, não estiver conseguindo acompanhar o raciocínio que foi solicitado para que você acompanhasse, acredito que qualquer dúvida será sanada na aula de hoje. Porque o que nós temos aqui em relação à Declaração de Direitos Humanos é que todas as decisões que foram tomadas pelos países que fizeram parte, pelos Estados-membros que foram signatários, que assinaram esta declaração, foram decisões que estabelecem um rol de direitos humanos fundamentais. Estes países, como a gente já conversou em outras aulas, assumiram o compromisso de trazer esse rol de direitos reconhecidos nessa declaração para dentro do seu sistema legal, ou através da sua Constituição, ou através de leis federais, estaduais, municipais, não importasse. O compromisso assumido era que fosse trazido para dentro do seu sistema legal. E dessa forma, a gente precisa entender de como isso funcionou internacionalmente falando. Por que eu estou me colocando desta forma? Essa declaração, já na primeira página, estou aqui com aquele modelinho que eu mandei para vocês, que vocês têm o PDF para poder fazer o trabalho. Essa declaração, ela já inicia assim: estes são os direitos de, dois pontos, atribuídos em, enunciados pela Organização das Nações Unidas na Declaração Universal de Direitos Humanos. No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo texto, na íntegra, pode ser lido a seguir. 10 de dezembro de 1948, 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Diversos países em estado de reconstrução, diversos países ainda reconhecendo o direito da sua população, reestruturando o seu sistema legislativo, executivo, judiciário. Isso é bem complicado, porque, em decorrência da Segunda Guerra, muitos países se desmantelaram, perderam comércio, indústria, as pessoas perderam suas casas, as pessoas perderam pessoas que eram provedoras nas suas famílias. Então, aqui, atribuiu-se direitos através de uma Assembleia Geral das Nações Unidas, que se fixou, se adotou e proclamou a Declaração Universal de Direitos Humanos. Logo, após a Assembleia Geral, solicitou a todos os países membros que publicassem o texto da declaração, para que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições educacionais, sem distinção nenhuma, baseada na situação política ou econômica do país ou do Estado. Então quer dizer que esses países que foram os países que estavam presentes e foram os signatários desta declaração, que assinaram essa declaração, e o Brasil está incluído nisso, assume o compromisso de difundir, de trazer para dentro do seu país a leitura, a explicação, o porquê desta Declaração de Direitos Humanos. E, fundamentalmente, vocês sabem que a educação, a questão cultural, ela envolve muito quem é o ser humano. Conforme o que ele aprende, o que ele executa, o que ele aprende, ele vai ser um ser humano diferente daquele que não tem
interesse no estudo, porque eu sei que tem pessoas que não têm acesso à educação, mas tem muitas que têm pouco acesso e procuram por si só buscar mais informação, porque a cultura é uma chave importantíssima para qualquer ser humano alcançar o sucesso em diversos níveis da vida desse ser humano. Então, aqui esses países, que inclui o Brasil, assumem o compromisso de fazer com que essa declaração seja divulgada, mostrada, lida e explicada. E aí se traz aonde? A escola, de diferentes níveis. Então, eu posso dizer numa escola fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, e até na universidade. Acredito que vários de vocês nunca tinham tido acesso a esse documento, senão aqui na universidade. E essa é uma realidade nacional. Muitas coisas não são ensinadas, por exemplo, no ensino médio, que vai focar bastante a questão do vestibular para passar para o ensino superior. E conforme a área que você escolher para fazer o seu ensino superior, é que você vai ter acesso a determinadas informações ou não. Por exemplo, o aluno de direito, dá licença. Desculpe. O aluno de direito geralmente chega até a faculdade sem conhecer a Constituição Federal. A não ser aqueles que fizeram escolas técnicas, como uma ETEC, que traz a preparação para o assistente jurídico, que já vem com uma bagagem constitucional, então já não vem tão cru. Mas quando eu perguntei para vocês na sala de aula, quem já viu uma Constituição Federal? Quem já pegou na mão? Quem já abriu? Quem viu o índice? Não foram muitas pessoas que levantaram a mão. Isso quer dizer que a parte da cultura, que no caso a Carta Magna é o nosso ensinamento principal, o ensinamento basilar, que qualquer ser humano teria que ter acesso e conhecimento, que aí é igual está escrito aqui, divulgado, mostrado, lido, explicado. Qualquer ser humano deveria ter esse acesso e não tem, por questões culturais. Vocês imaginem a situação de outros documentos, como acontece com o documento internacional, como a Declaração Universal de Direitos Humanos. Assim, quando falamos lá no início, no preâmbulo da declaração, peço que se você não estiver com a sua cópia da declaração em mãos, pare o vídeo e vá buscar, porque vai ser muito importante você acompanhar comigo o meu raciocínio, que vai lhe ajudar a entender o que você não entendeu ainda, e se de repente você já fez o seu trabalho, pode ser que você descubra que caminhou para o lado errado, e ainda dá tempo de consertar, porque o prazo para a entrega deste trabalho é só na próxima semana de maio. Então, prestem atenção aqui comigo. O preâmbulo é sempre o princípio, o início, o que vai preparar uma introdução de um assunto que será tratado naquele respectivo documento. Neste caso, o preâmbulo diz assim: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Quer dizer que eles começam esse documento reconhecendo que todos os seres humanos fazem parte são membros de uma família humana. E que esta família humana, cada membro dessa família humana, tem o direito de ter os seus direitos reconhecidos, porque eles são todos reconhecidos com base na dignidade da pessoa humana. E aí ele diz, continua assim, que todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Lembra nossa última aula que falei com vocês sobre as características dos direitos humanos fundamentais? E dentre elas, nós vimos a igualdade e a inalienabilidade. Quer dizer, não posso vender, não posso trocar, não posso permutar, não posso doar, porque são direitos meus, direitos da pessoa física. Então, eu, de fato, não posso abrir mão deles, porque a base dos meus direitos está na liberdade,
na justiça e na paz do mundo. Cada ser humano é importantíssimo para que a paz do mundo seja mantida. Parece até um pouco utópico, romântico, mas é necessário que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos, que elas conversem sobre os seus direitos e que elas possam minimizar, diminuir a possibilidade de conflitos. Por isso, as discussões, as reuniões, as associações. No segundo parágrafo do preâmbulo diz: considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que todos gozam de liberdade de palavra, de crenças e liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Estamos falando de um período pós-Segunda Guerra, aonde este documento reconhece que ter desprezado e ter desrespeitado o direito das pessoas resultou na barbaridade da Segunda Guerra, em diversos atos bárbaros que aviltaram, violaram todos os direitos humanos possíveis e imagináveis de determinado grupo, classe, categoria de pessoas. E que este desprezo e esse desrespeito é algo que não deve prosseguir, não deve perpetuar. Por quê? Aqui está escrito neste preâmbulo que o advento de um mundo que todos gozem da liberdade da palavra, de crença e de liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Ou seja, está claro, evidente, que o desrespeito e o desprezo aos direitos humanos fizeram com que os atos bárbaros foram ser praticados, os desrespeitos fossem praticados da pior maneira possível, porém, trouxe o reconhecimento de que o desejo das pessoas, né, da pessoa humana, é de viver num mundo onde ela possa dizer o que ela pensa, que é a liberdade da palavra, que ela possa ter a sua religião e cultuar a religião da maneira que ela entende correta, que ela tenha as liberdades, liberdade de locomoção, de pensamento, de manifestação, de profissão, de família, um monte delas que estão escritas aqui na declaração, e que está reconhecido já, sem discussão, que isso é o que mais se espera, é de alta aspiração do ser humano comum. Que o ser humano deseja o quê? Que realmente ele possa cada vez mais ter um mundo melhor, ter um mundo onde as pessoas possam viver com mais igualdade, com menos discriminação. Vocês me perdoem, o tempo está extremamente seco e o meu narizinho está dando trabalho, mas nada que impeça que a aula prossiga. Aqui eu achei muito bacana essa expressão, né? Foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. O que o ser humano precisa? Qualquer ser humano, não importa a sua crença, a sua classe social, sua condição cultural, política, financeira, qualquer ser humano. Qualquer ser humano deseja viver bem, viver livre, poder manifestar-se, poder receber o respeito dos seus governantes e dos seus outros semelhantes. Esse é o ideal de vida. E aí no terceiro preâmbulo está escrito, terceiro parágrafo do preâmbulo, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido com o último recurso, a rebelião contra a tirania e a opressão. Bom, se eu tratar bem o ser humano, reconhecer os seus direitos e dar os seus direitos, eu vou evitar que um terceiro conflito aconteça. Eu vou evitar que a terceira guerra mundial aconteça. Então, por essa razão, eu preciso proteger, trazendo leis que vão trazer esta proteção ao ser humano. E para que esse ser humano,
tenha como última opção, último recurso, caso seus direitos estejam extremamente ameaçados ou violados, que é buscar uma rebelião contra a tirania e a opressão dos seus governantes. Então, senhor governo, que seriam os dos países dos Estados-membros, presta atenção no que vocês estão fazendo. Aqui nós temos uma recomendação internacional onde vocês assumem o compromisso de levar tudo que está escrito aqui, transformar em lei. Mas não é só para transformar em lei, tem que falar, comentar, discutir, explicar, mostrar que esse documento existe, por que que ele existe, e assim caminhar. Isso é muito legal, porque nós estamos falando num período da década de 40, nós já estamos no ano 2020, e vários dos direitos que estão aqui estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos são discutidos por nós até hoje, reivindicados muitas vezes juridicamente falando, com ações judiciais específicas sobre isso. Então, não é algo do passado que não vale a pena a gente estudar, que não vale a pena a gente comentar. Muito pelo contrário, é uma base muito legal e muito importante sobre os direitos humanos fundamentais. Prosseguindo ainda no preâmbulo, quarto parágrafo. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações. Aí vem um papel bem importante da ONU, né? Que é uma mediadora com o objetivo de manter essa paz mundial, e essa paz só é possível se as relações entre os países forem amistosas. E aqui, sem guerra, sem turbulências, sem rebeliões, sem opressões, porque senão vai se perder o controle. Então, o ideal é que essa amizade, né, se desenvolva essas relações amistosas entre os governantes das nações, entre os governantes dos países, para que haja um desenvolvimento mundial em harmonia. Próximo parágrafo. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Quer dizer, a partir deste documento, os líderes dos países que foram signatários, eles reconhecem que dar ao ser humano a sua dignidade, reconhecer o valor que cada ser humano tem, dar a ele igualdade de direitos, e aí sem distinguir, aqui está dizendo homens e mulheres, e decidir promover o progresso e melhor condições de vida para esses seres humanos, é o caminho ideal. É o caminho que vai trazer a reconstrução das nações, é o caminho que vai trazer o progresso, o desenvolvimento e esse estreitamento das relações amistosas que o parágrafo anterior solicita. Mais um. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, ou seja, a partir do momento que os Estados-membros assinaram este documento, se comprometeram com a ONU em estar levando esse documento adiante, promover o desenvolvimento e a cooperação junto com a ONU, trazendo esse respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais, nós temos aí um caminho aberto, um caminho que se iniciava lá na década de 40. E aí, no final, o preâmbulo termina assim: considerando que com compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento deste compromisso, agora, portanto. O que esse preâmbulo quis dizer? Que todos esses países que estavam reunidos e que foram signatários, assinaram a Declaração Universal de Direitos Humanos, eles, na verdade, eles chegaram a um consenso de que estabelecer uma relação de direitos que cada ser humano tinha que ter reconhecido, mas principalmente ter acesso a esses direitos, era um largo passo para a reconstrução da confiança dos governados em relação aos seus governantes.
porque muitas vezes o povo fica desacreditado do governo que o lidera. E aqui estamos falando de um período pós-guerra. Então, neste período aqui, se reconhece todos esses direitos, se dá a obrigação desses países de levar esses direitos para dentro do seu sistema, conversar, falar, explicar, multiplicar a existência deste reconhecimento e assim difundir através do seu sistema legal o que é que está decidido aqui. Aí iniciamos a declaração. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos de todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover respeito a direitos e liberdades e pela adoção das medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Veja que bacana que aqui não se distingue aonde a pessoa humana estiver. Ela pode estar dentro dos domínios dos países que foram signatários dessa declaração ou em qualquer outro lugar do mundo. E a ferramenta primordial para se difundir este documento e se difundir a decisão tomada por todos esses países em apoio, em cooperação com as Nações Unidas, é o ensino, é a educação. Essa é uma ferramenta fundamental. O acesso à informação pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a vida de uma família, porque às vezes você está estudando já comigo há algumas semanas a declaração em si, sentamos hoje para fazer e conversarmos, mas nas últimas aulas eu venho te preparando para este momento de chegar e ler a declaração e entender. E vão ter coisas escritas aqui que para você pode ser tão bacanas, tão extraordinárias, que estejam escritas num documento, assim quando você começa a estudar a Constituição Federal, no cunho, na ótica jurídica, que você pode se encantar. E aí você senta com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu irmão e faz um comentário. Através desse comentário, você está passando adiante o conhecimento que você adquiriu e passando adiante, às vezes, para as pessoas que não vão ter esse conhecimento, porque talvez não vão fazer uma universidade, não vão cursar direito e assim vai caminhar. Mas você está difundindo essa ideia. E essa é a ideia fundamental aqui da declaração. Olha, senhor países, senhores Estados-membros, estamos aqui assinando um documento que vocês, na esfera nacional e nós na esfera internacional, vamos tomar cuidado para que ele seja lido, falado, explicado, divulgado. E vocês aqui estão reconhecendo que o ser humano é extremamente importante para que o seu país se desenvolva, cresça. Então, devolva a fé, devolva a crença nessas pessoas que compõem a sua população. Sejam governantes que vão realmente dar aos seus governados o que é seu de direito. E assim prossegue a caminhada. Vocês podem observar que esta declaração ela tem 30 artigos. Em cada um desses artigos são elencados alguns dos direitos. Quando chegarmos ao final, vamos perceber que aqui nós temos uma relação bem extensa de quantos direitos foram reconhecidos na década de 40. E que conforme eu vou lendo com vocês, eu vou estar fazendo o comparativo se ainda estamos discutindo esses direitos ou se já está tudo resolvido sobre eles. Vamos lá. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. De fato, a Constituição Federal, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, demais legislações, tratados internacionais reconhecem que as pessoas de fato nascem livres e nascem iguais. Mas agora eu vou me tornar bastante polêmica, quero cutucar a sua mente. Eu quero atingir sua mente e o seu coração ao mesmo tempo.
Sabe essas pessoas que são escravizadas? Essa tal escravidão contemporânea, que é o que acontece com os bolivianos, paraguaios, uruguaios, chineses, que eles mesmos escravizam os seus povos, nas oficinas de costura, nas indústrias, nas fabricações de roupas clandestinas. Estas famílias que estão ali vivendo são fruto de um tráfico de pessoas para o trabalho escravo. Às vezes as mulheres vêm grávidas ou engravidam ali porque elas estão em confinamento com seus próprios esposos e elas acabam engravidando. Aquela criança que nasce nessa situação, ela de fato é livre e goza dessa dignidade de direitos? Se nem seus próprios pais conseguem essa liberdade, conseguem se livrar dos seus algozes? Ai, professora, tocou num ponto difícil, né? Sim, porque a pesquisa em relação a esses direitos que eu encomendei para vocês é no sentido de vocês me provarem que o que está escrito aqui dentro está no nosso sistema legal. E eu tenho certeza que todos vocês, sem exceção, vão conseguir fazer a prova, encontrando pelo menos um artigo na Constituição Federal que fale o que está escrito aqui e mais um outro artigo em outro diploma legal. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas a aula de hoje é para instigar os seus pensamentos. Sabe como você vai descobrir se você realmente quer ser um advogado ou quer ser uma advogada? Se você for questionador. Se você for aquela pessoa que vai não ter uma fé irracional, vai ter uma fé raciocinada, que aquilo que você escutar, você não vai engolir e aceitar como certo. Você vai usar o seu ponto crítico interno para saber se de fato você concorda com aquilo. E esta declaração é um exercício muito legal para a gente despertar este doutor e esta doutora dentro de você, porque é muito importante que você sinta a violação desses direitos que eu comentei agora e vou comentar mais outros, e olhar para dentro de você e perceber o que eles despertam em você. Você seria advogado dessas pessoas que estariam sendo escravizadas contemporaneamente e ajudaria a Polícia Federal a desmantelar a rede de tráfico? Ou você teria medo? Mas se você tiver a condição de trabalhar para estas pessoas, o que lhe moveria? Porque todos nós, na hora de advogarmos, temos que ter uma paixão. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, defendendo ou acusando. Você tem que acreditar. Então, neste caso, você tem que acreditar que a vida vale a pena. Você tem que acreditar que a pessoa não pode viver subjugada, que ela já tem que nascer livre. Ela já tem que ter a sua razão e a sua consciência reconhecida, porque as pessoas entre si têm que ter espírito de fraternidade, um tem que ajudar o outro e não escravizar o outro. Tanto que terão artigos aqui que vão falar do trabalho, que eu posso trabalhar, mas eu tenho que ter uma remuneração adequada. Então, a escravidão é um absurdo, inaceitável, mas ela existe nos dias de hoje? Não? Sim. Ah, professora, eu nunca parei para pensar nisso. Eu só tenho 17 anos, quase 18, acabei de entrar na faculdade. Acho que são questões muito difíceis para a minha idade. Acorda, tem nada de difícil aqui não. Não é advogado que você decidiu que vai ser? Vai caminhar 10 semestres para chegar no 5º ano. Ainda por cima tem que passar no exame da OAB para depois você começar a praticar e exercer o direito. Então, daqui até lá, você é pedra bruta que precisa ser lapidada, que precisa ser moldada. E aqui estou eu, forjando essa pedra já de agora, porque direitos humanos é base de todas as outras matérias. Vamos caminhar. Fala aí, o que deu na senhora hoje, professora? Hoje acordei inspirada. Vamos ver. Artigo 2º. Observem que é um artigo que tem 2 incisos, mas um vai ser correspondente ao outro. 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração,
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ótimo, parece até o artigo 5º da nossa Constituição, né? Todos somos iguais perante a lei, sem nenhuma discriminação. Então, quer dizer que nós não podemos ser distintos, não pode ter nenhuma discriminação. Então, todo ser humano tem capacidade para gozar de seus direitos e suas liberdades. E não importa sua cor, sexo, religião, idioma, opinião política, nada vai importar. Nada vai tirar o direito desse ser humano de gozar dos seus direitos e das suas liberdades. Será que é bem assim? Será que é desse jeito mesmo? As pessoas podem sair livremente dizendo o que elas pensam em relação às outras pessoas, sem ter nenhuma consequência, em relação ao seu chefe, em relação ao seu líder religioso, em relação ao seu governante? Será que de fato esta liberdade, esse exercício, essa capacidade de gozar, ela pode ser feita de maneira assim, livre, tranquila, sem nenhum problema? Será que dá? Constitucionalmente falando, todos temos direito de gozar estes direitos e liberdades reconhecidas nessa declaração e na nossa legislação. Mas às vezes vai ser necessário se discutir isso. Então vamos caminhar. No inciso 2º do artigo 2º diz: não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, no primeiro inciso, vem falar da capacidade de gozar direitos e liberdades sem distinção qualquer, e no segundo, ele mantém essa capacidade de gozar sem distinção, mas ele traz a distinção para um outro foco. Não importa qual é sua condição política, jurídica ou internacional do país aonde você mora. Você continua com o direito de exercer seus direitos e suas liberdades. O artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Pô, essa briga pelo direito à vida é grande, né? Tá bom, eu tenho direito à vida. Mas se eu não tiver o que comer, como é que eu mantenho a minha vida? Porque se eu não tiver trabalho e esse trabalho não me gerar renda, e eu não tiver renda, eu não como, eu não moro, eu não tenho saúde. E que vai me adiantar ter liberdade se eu não tenho o essencial para poder gozar dos direitos e liberdades que eu possuo? É para instigar, é para fazer pensar, porque o direito, ele é extremamente racional. Tudo tem que ser encontrado um porquê. E nesta aula eu quero que você comece a pensar e achar os porquês. 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. De fato, a Lei Áurea já tem lá seus séculos que foi promulgada e entrou em vigor. Mas a escravidão contemporânea acontece de diversas formas. Nós temos nos dias de hoje as pessoas que são escravos sexuais. Nós temos os casamentos arranjados para que os maridos se tornem os cafetões das esposas para o tráfico, para a prostituição. Nós temos hoje essa questão do trabalho escravo, que eu falei para vocês, das oficinas de costura, aonde os nacionais eles acabam escravizando os seus próprios contemporâneos, como acontece com os bolivianos, em relação a escravizar os próprios bolivianos. Nós temos muito problema de trabalho escravo na construção civil, onde vão trabalhar, as pessoas nem sabem que estão na condição de escravo, porque elas vêm de lugares do nosso país tão miseráveis, onde eles não tinham o que comer nem o que beber, lugares que não têm água potável, a água é suja, tem que ser fervida, tem que ser decantada para poder ser bebida, não chegou em
a energia elétrica, quiçá a internet. Aí o camarada vem aliciado por alguém para trabalhar numa construtora na cidade de São Paulo, aonde lhe é dado o mínimo, ele tem uma casa para um cômodo, um alojamento com uma cama para ele dormir, um lençol, uma roupa, uma comida malemar, mas que é melhor do que o que ele tinha lá na casa dele. E ele nem se sente escravo, até ele perceber que ele está trabalhando em horas excessivas, que ele não está recebendo o que ele deveria receber, que muitas vezes ele é submetido a um trabalho que a sua força física nem aguenta, que ele está passando dos seus limites e a sua saúde vai começar a mostrar o desgaste, aí até chegar alguém que desmantela aquele crime e vem dizer para ele que ele está sendo escravizado. Isso é muito difícil, gente. É muito complicado, porque tem pessoas que têm poder de persuasão tão grande, de convencimento tamanho, que eles acabam levando as pessoas ao engodo, e elas são escravizadas mesmo no ano de 2020, século 21. Isso é algo inconcebível, mas é algo real. Tanto que o tráfico de pessoas, seja para qualquer natureza, é um crime transnacional. Nosso país tem legislação específica de cooperação internacional para que um país ajude o outro em decorrência das fronteiras. E o tráfico, ele acontece continuamente para escravizar as pessoas, porque ele vai ser aplicado o tráfico para o trabalho escravo, o tráfico para a prostituição, o tráfico para o tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, é tudo muito, muito hoje. É tudo muito hoje, é tudo muito agora. E já se discutia, e assim, tirem o romantismo da mente. Se está escrito num documento internacional, que mesmo sendo uma recomendação, ele coloca: olha, não dá, hein? Não pode ninguém ser escravizado. Todo mundo tem o direito de gozar desses direitos e liberdades escritos aqui. E cada país que dê conta de que cada ser humano que vive nesse país possa gozar desses direitos. Muitas vezes nem o governo consegue desmantelar as redes de tráfico. Muitas vezes o governo cria, por exemplo, se vocês forem fazer uma pesquisa do trabalho da Polícia Federal, muitas vezes os agentes nem sequer têm essa maleabilidade no conceito do que é um trabalho análogo à escravidão, para poder catalogar aquele tipo de trabalho encontrado, se de fato ele é escravo ou não é escravo, para vocês verem as dificuldades que o sistema cria. Nem sempre o sistema ajuda a resolver. Continuando. Vai ser uma aula de cutucar. Vai ser uma aula cutucando aí seu coração e a sua mente para você pensar sobre as coisas que envolvem os seres humanos. E que esses seres humanos no futuro serão seus clientes, quando você se tornar um advogado ou uma advogada. Ah, professor, eu não quero, quero ser juiz. Piorou! Você vai ter a vida dessas pessoas na mão para tomar decisões. Decisões que vão mudar os seus destinos e os destinos das pessoas que dependerem delas e das famílias. Então, eu quero ser um promotor de justiça. Oh, bacana, você vai acusar, tem que saber de que maneira vai acusar, porque o que é que você vai levar em consideração em sua acusação? Eu só quero ser bacharel para poder ter um cargo melhor lá na empresa e não ser mais nada. Que pena, porque a faculdade de Direito vai lhe proporcionar tantos caminhos que você vai poder ter tantos horizontes além do emprego que você tem hoje, que quem sabe daqui até o final do curso você mude de ideia. Artigo 5º da Declaração. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Sim, realmente. Mas aqui no Brasil, depois da década de 40, passou um período bem tortulento, um período bem turbulento, onde a tortura era usada assim, sem problema nenhum, como se fosse algo natural. Mas isso foi decidido em 1940 e alguma coisa? Tá bom, professora, mas hoje nós vivemos um Estado democrático de direito, ninguém é mais torturado. Pelos governantes, explicitamente, creio que fica um pouco mais difícil de provar. Mas os pais ainda castigam os filhos de maneira imoderada?
Os pais ainda castigam os filhos a ponto de causar-lhes danos físicos e à sua saúde, e às vezes levarem essas crianças, esses adolescentes a óbito. Isso não é tortura? Isso não é tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante? Quando você Quando vocês conhecerem o direito de família e forem conhecer o trabalho dos conselhos tutelares, conhecer o trabalho das delegacias da mulher, vocês vão ver que dentro da própria casa, dentro das próprias famílias, a tortura e o castigo ainda é uma maneira reconhecida como forma de educar. O que é um absurdo você achar que manter uma criança presa a uma corrente ao pé da cama, sem água e sem comida, vai ter um efeito positivo na vida dela, que ela vai aprender alguma coisa dessa maneira. Ou você bater com chinelo, com panela, com pau, com corrente, com o que for, até quebrar um bracinho, uma perninha de uma criança pequena, indefesa, que às vezes nem sabe por que está apanhando. De fato. Ninguém pode ser submetido à tortura, nem tratamento, nem castigo cruel, nem desumano, nem degradante. Mas isso não acontece ainda nos dias de hoje? Será que quem advoga na área criminal nunca se deparou com um criminoso cruel e desumano que, antes de ir às vias de fato, como por exemplo a morte da sua vítima, impôs a ela tortura, castigos cruéis, formas degradantes que feriram a dignidade, seus direitos, suas liberdades? Será que não? Na área da família isso é muito corriqueiro, infelizmente. Vamos caminhar. Artigo 6. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como uma pessoa perante a lei. Porque as pessoas não são coisas. Coisas não pensam, coisas não raciocinam, coisas não questionam, coisas não têm consciência. Ser humano tem tudo isso? Então eu posso ser reconhecido e devo ser reconhecido como uma pessoa que goza de direitos e liberdades sem nenhuma discriminação em qualquer lugar do mundo. Inciso artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Aqui o que nós estamos falando? Continuando. No artigo 8º, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. A nossa Constituição estabelece que todos temos direito e acesso ao poder judiciário, e que toda vez que houver uma ameaça ou uma violação do nosso direito, nós podemos recorrer ao judiciário para que esse direito seja reconhecido, nos dado, e aquele que nos causou dano repare esse dano. Aí, este artigo 8º, vamos para o 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. No nosso sistema, não posso ser preso, detido ou exilado sem o devido processo legal, sem que eu possa ter acesso ao judiciário, possa me defender, para que ao final eu tenha uma decisão que possa gerar uma das três situações. Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Vem aí o 8º, dizendo que todos temos acesso ao poder judiciário de cada país, que eu não posso ter uma decisão arbitrária, que as decisões devem ser motivadas e por isso o acesso, e que esse acesso a esse sistema, que no nosso país se chama poder judiciário, ele tem que ser dado para todo e qualquer cidadão, para que ele, com igualdade, de maneira justa, pública, ele tenha direito a uma audiência, onde este tribunal vai lhe julgar de forma imparcial. Por isso que o juiz, ele é o fiel da balança da justiça,
parte autora, parte ré, são dois pratos. E o juiz é o fiel, porque ele tem que ser imparcial. Ele não pode estar a favor do autor nem a favor do réu. Ele tem que julgar os fatos, julgar as provas que são trazidas no processo, para aí então ele tomar uma decisão. Que as decisões não podem ser arbitrárias, devem ser motivadas, deve ser cumprido todo o devido processo legal. Tudo bem? Aí vamos para o 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa. No nosso sistema é assim, ninguém é culpado até que se prova o contrário. Todo mundo é inocente, é presunção de inocência. As pessoas são inocentes na primeira mão, até que se prove que ela é culpada. O inciso 2 do artigo 11 diz: ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta penas mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Se o ato que você praticou não era crime no momento que você praticou, você não pode ser condenado. E também, se era já um crime conceituado pela lei e tinha uma pena maior naquela época do que se tem hoje, eu não posso aplicar a maior, que ele chama aqui de mais forte. Eu tenho que aplicar a legislação do hoje. 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem a ataque à sua honra ou reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Sim, isso é muito legal, mas será que não acontece? Será que de repente você manda nudes para o seu namoradinho e esse namoradinho, o dia que você diz que não quer mais namorar com ele, ele resolve e joga esse nude nas redes sociais e macula a sua honra e a sua reputação? Ele mancha a sua honra e a sua reputação para que você fique falada por aí, tentando denegrir a mulher que você é, falando para as pessoas coisas que ele quer falar para agredir e atingir a sua pessoa? Quantas famílias, neste momento da Covid, da pandemia, estão escondendo que seus entes queridos estão morrendo de Covid? Por medo de discriminação, por medo que os vizinhos venham interferir dentro da vida da casa dessas pessoas, dessas famílias, dentro dos lares destas pessoas. Será que isso não é um problema que também a gente tem que estar discutindo constantemente? Porque ocorrem interferências, ocorrem ataques? Sim, infelizmente, todo ser humano acha que é juiz. Todo ser humano acha que pode julgar o outro sem analisar os fatos. E olha, eu lhe dou uma dica como uma advogada militante há 27 anos. Toda história tem duas versões. Nem sempre é muito difícil você encontrar uma história que tem uma versão só, do jeitinho que ela foi contada, a não ser que ela tenha sido criada por duas pessoas e aí essa história passar a ser verdade. Então aqui, ó, não tem, ninguém pode ter. As pessoas têm direito à sua vida privada, à sua família, ao seu lar, a não ter a interferência no seu lar, na sua família, a não ter interferência em relação à sua correspondência. Nesse tempo era correspondência escrita. Tem o telefone, depois veio o celular, depois veio a internet, veio os aplicativos, continua a proteção do mesmo jeito, se estendendo de acordo com as tecnologias dos novos tempos. Artigo 13. É isso? 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada país. 2. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Está bem relacionado ao direito de locomoção, né? Aqui no caso, é você morar onde você quiser morar, seja na capital, seja no interior. Se você quiser sair do seu país, que você possa sair e possa ficar fora ou possa sair, visitar e retornar, certo? E essas pessoas que ficaram presas nos outros países em decorrência da pandemia?
que estavam a turismo com dinheiro contado para fazer o turismo e não puderam voltar. E o Brasil quase que não pôde fazer muita coisa para trazê-los, porque eram em diversos cantos do mundo que essas pessoas ficaram isoladas. Como é que faz esse direito e essa liberdade de locomoção e o direito de sair e de voltar para o meu próprio país? Eu tenho que me recorrer de medidas judiciais para que eu possa voltar, porque os aeroportos foram fechados, o tráfego rodoviário está sendo fiscalizado, diminuído, e eu não consigo voltar para o meu país, eu não tenho dinheiro para ficar nesse país onde eu fui para fazer turismo. Como é que faz? Como é que faz? São violação de direitos e liberdades? Sim, explícitas. Em rede nacional, porque os jornais de todas as TVs mostraram e ainda estão mostrando, porque alguns já conseguiram regressar. Aqui no nosso país, nós estamos aí num processo de quase 50 dias dessa pandemia e alguns já conseguiram retornar, outros ainda não, sujeito a diversas intempéries, porque não tem aonde ficar, eu vou ficar num hotel se o hotel eu tiver como pagar, mas vocês sabem que como aqui no nosso país, os hotéis e pousadas e refúgios estão fechados, para evitar que as pessoas transitem e que as pessoas viajem, que as pessoas quebrem o isolamento social. Já pensaram nisso? Se não, pensem. Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outro país. 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime, de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Olha, você está sendo perseguido politicamente? Você é uma testemunha que precisa ser preservada? Ok, tem o direito a asilo em outro país. Mas não queira se asilar no outro país para fugir de um crime que você cometeu aqui. Porque se você cometeu o crime, é legítimo que você fique aqui e responda pela nossa legislação. Não tem nada de ficar se asilando em outro país, não. 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem tem o direito de mudar de nacionalidade. Quer dizer, eu preciso ter um patriamento, eu preciso pertencer a um local, eu preciso pertencer a um país. Tanto que todos nós temos nacionalidade e naturalidade. Por exemplo, eu, Cristiane, sou brasileira, natural de São Paulo, capital. É a origem, é o meu nascimento, é o momento que eu nasço com vida e passo a ter capacidade jurídica, direitos e liberdades garantidas em decorrência de eu ter nascido viva. Então, a nacionalidade é um direito inerente ao ser humano, ligado, não dá para abrir mão. Aí vem o artigo 16, homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade, religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Então, vamos lá. Pessoas maiores de idade, cada país tem uma limitação. No nosso país são maiores de 18 anos. Aqui dizia homens e mulheres, porque estamos falando da década de 40. Os anos foram prosseguindo, hoje podemos utilizar até pessoas do mesmo sexo que podem se casar. Podem se casar com a intenção de formar uma família, certo? E então, esses homens e mulheres com maior idade, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião, não importa, têm o direito de se casar, que quer dizer contrair matrimônio e fundar uma família. Com filhos ou sem filhos, o casal é uma família. Gozam de iguais direitos em relação a viver junto e a casar, que aqui no nosso país tem a união estável, que é quando as pessoas vivem juntas, e tem a situação de que quando elas querem converter essa situação de união estável em casamento, que é o que se chama de matrimônio. As pessoas são livres para decidir o quanto esse matrimônio vai durar e se elas querem se divorciar, que é como funciona no nosso sistema. A pessoa casa, se chegar um determinado momento não conseguem viver bem, não se amam mais, não se gostam mais, querem se separar, elas vão se divorciar.
Este casamento ele só é válido se os dois estiverem de acordo. Então, antes de casar, eles são chamados de nubentes. Então, só é válido esse casamento se os dois quiserem. Ninguém pode ser forçado a casar. Mas é aquele caso que a professora falou de pessoas que são traficadas e que têm casamentos arranjados e que as moças, por exemplo, só descobrem que assim foi depois que o seu marido se torna seu cafetão. Como é que funciona? Dá para anular esse casamento? Professora, será que isso existe mesmo? Eu sou do tempo da enciclopédia Barça, enciclopédia estudante. Não tinha Google para perguntar, não. Se vocês acham que o que eu estou instigando vocês a raciocinar não é verdade, faz a pergunta certa para o amigo Google. Vocês vão ver a realidade nacional e internacional. O 3 daquele mesmo artigo 16 diz: a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Porque sempre se valorizou a família? Porque a família é a célula máter da sociedade. É dentro da família que é a família que ensina, é a família que educa, é a família que dá valores morais, é a família que dá o caminho religioso. É dali que nasce esse ser humano, que amanhã vai viver sozinho, vai viver casado, vai viver do jeito que quiser, mas a base está dentro da família. Todo mundo tem família, ninguém é filho de chocadeira. Professora, mas eu sou fruto de uma inseminação artificial, aonde a minha mãe comprou um sêmen num banco de sêmen, e eu não sei, eu não tenho pai, então eu não tenho família. Tem família sim, a família do lado materno, a família do lado paterno ficou por conta da ciência, mas você tem família do seu lado materno. Em decorrência de você ter sido fruto de uma inseminação artificial, por essa razão você não tem família? E o filho e a mãe não são uma família? As famílias de hoje, existe um número enorme de famílias monoparentais, que são só as mulheres que são chefes dessas famílias, onde elas criam os seus filhos e os transformam em pessoas adultas e pessoas de bem. Pensem. Aí vamos lá, artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Você pode comprar coisas, e as coisas serão suas. Por isso, você poderá ser dono delas, ser proprietário. E você pode tanto comprar sozinho, como você pode comprar em sociedade com alguém. Essa liberdade você tem e aquilo que você comprar é seu. Artigo 17, 18 agora. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença, a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, em público e em particular. Pô, legal, né? Liberdade de pensamento, consciência e religião. Um assunto nada polêmico. Nada polêmico. Escreve lá na sua ficha de entrevista que você é praticante do candomblé, da Umbanda. Veja, a pessoa dona da empresa é evangélica. Você acha que ela vai te contratar? Mas, professora, cadê a minha liberdade de religião? Cadê a minha liberdade de expressar a minha religião, de escolher, de mudar de religião, de fazer o que eu quiser? Pois é, mas vivemos entre seres humanos. Onde os seres humanos, todo mundo acha que é juiz, todo mundo acha que as suas decisões, as suas predisposições são as corretas e os que não estiverem dentro daquela linha estabelecida não estão corretos. E é assim que funciona? Não é. Por que que ainda as pessoas são atacadas na rua, como a gente tem visto aí na televisão, metrô, ônibus? Pessoas que, por exemplo, das religiões afrodescendentes, que usam roupa branca, usam aqueles turbantes, os colares, que são chamados de guias, se eles podem sair à rua vestidos assim sem ser discriminados? Deveriam, poderiam, porque está escrito já no documento internacional e a nossa própria Constituição Federal assim estabelece, mas por que que a discriminação acontece? E quando ela acontece, o que que podemos fazer para ir buscar esse direito que está sendo violado? Já pensaram sobre isso? Você que está me assistindo, já sofreu alguma discriminação em decorrência da sua religião ou da religião que seguem os seus pais?
ou alguma religião que algum membro da sua família segue que outros membros não concordam? Na hora de fazer amizade ou na hora de namorar, conhecer alguém, dizer qual é a sua religião já foi um problema? Já foi um tabu? Se por acaso a outra pessoa for de outra religião, você fica com medo de dizer a qual você pertence? Quais são os seus dogmas, suas crenças? Ou você enfrenta? E baseado nessa questão constitucional, eu tenho o direito, estou aqui exercendo a minha liberdade religiosa, se o outro não quiser, é problema dele. E se você estiver muito apaixonado? Ou muito interessado sexualmente falando? Será que isso é um fator que faz com que você seja sincero? Não sei. Se questione. Seguindo o nosso barco. Hoje a professora acordou inspirada mesmo, né, para cutucar vocês, né? Aonde eu estou? Estou no 18, vamos ao 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade, sem interferência, de ter opiniões e procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras, expressão e opinião. 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Por que as pessoas podem se associar? Para que elas possam discutir interesses comuns. Uma associação de bairro, por exemplo. Por que aquelas pessoas se reúnem ali? Para poder discutir as necessidades das pessoas que moram naquela localidade, para discutir o que a municipalidade está fazendo a favor deles, o que não está fazendo, o que precisa ser melhorado, como um pode ajudar ao outro, uma política de boa vizinhança, como se pode auxiliar a promoção da segurança daquele bairro. Vocês nunca pensaram nisso? Quando se fala em associação, uma boa parte de vocês pensa em sindicato. O sindicato é uma forma de associar-se, onde as pessoas da mesma categoria profissional vão se associar para que exista um órgão que vai discutir e representá-las nos seus direitos, certo? É isso daí. O que mais? Vamos lá. Inciso 21. Todo ser humano tem direito de fazer parte do seu governo, de maneira direta ou intermédio de representantes livremente escolhidos, tem igual direito de acesso ao serviço público do país e a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Isso é muito bacana, porque é dar acesso aos partidos políticos, dar acesso às eleições, dar acesso à participação, pôr a mão na massa do sistema governamental. 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, os direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Ah, professor, então todo mundo tem acesso ao trabalho, a pessoa pode escolher o trabalho que ela quer fazer, e se ela escolher um trabalho e ela dizer que não, depois ela descobrir que ela não gosta, ela também pode largar. É isso? Sim, que são as condições favoráveis do trabalho. E se por um acaso você está trabalhando e perdeu esse emprego, você tem que ter um amparo da legislação que na nossa chama-se seguro-desemprego, que seria uma renda, um valor, para que você possa se manter economicamente dentro das suas necessidades básicas, para que você possa ganhar este valor por um período até arrumar um outro emprego. O que mais? Eu estou no 23, agora inciso 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Seu trabalho tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, como está no inciso 3º, e devo ganhar semelhante àquele que faz o mesmo serviço que eu. Assim como no final aqui da remuneração justa e satisfatória, a ideia de se organizar através dos sindicatos no inciso 4º. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar pela proteção dos seus interesses. 24. Todo ser humano tem direito ao repouso e ao lazer, inclusive a limitação razoável de horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas.
Além do final de semana ou descanso semanal, eu tenho horas corretas para trabalhar, em torno de 8 horas diárias, e o QCD são chamadas de horas extras, e além disso temos o adicional noturno. Mas para que eu também consiga ter um sossego maior, eu gosto de um período de férias, onde eu vou descansar, onde eu vou relaxar, eu vou me desvincular das minhas obrigações de trabalho para eu poder manter minha mente e meu corpo são. 24. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe. Aqui é complicado, hein? Está escrito que todo ser humano tem, mas todo mundo tem mesmo acesso ao dinheiro que possa dar à sua família, assegurar-lhe à sua família saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, doença por invalidez, viuvez, velhice, e outros casos de perda dos meios de subsistência. Pô, seria tão legal se realmente todo e qualquer ser humano, independente de qualquer coisa, pudesse ganhar o suficiente para manter isso que está escrito no inciso 20, no artigo 25. Mas a gente sabe que não é por aí. Aí vamos no número 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Por isso a licença maternidade, por isso o recebimento de um valor para se manter ali. Algumas que dão à luz se tornam lactantes, que é quando ela está amamentando, então é o período da licença maternidade. Essa infância, principalmente a primeira infância, o acesso à creche para que a mãe possa voltar a trabalhar e assim por diante. 26. Todo ser humano tem direito à instrução. Aqui estamos falando da educação. E ela deve ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. No passado era só até o primário, que hoje a educação é o fundamental 1. Hoje nós temos até o nível superior para as faculdades públicas e temos essa questão da particular desde os pequenininhos. A instrução elementar será obrigatória, a instrução técnica profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, baseada no seu mérito. A técnica nossa são as ETECs, e as superiores são as faculdades públicas e as privadas. A instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana. Por quê? É só a instrução que vai trazer compreensão, tolerância, amizade e assim por diante. Porque a partir que você é instruído, você é educado, você acessa o conhecimento, dali abre um universo muito grande. Artigo 27. Todo ser humano tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, assim como direito à proteção de interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária, artística, de qualquer que seja o autor. 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional. E o 29. Todo ser humano tem direito para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Aqui estamos falando das questões governamentais, aonde a pessoa se desenvolve, aonde ela vive, aonde ela tem acesso à escola, aonde vamos ter desde os primeiros anos a formação da personalidade desse ser e os seus princípios morais e éticos. E vamos caminhar aqui para o final, aonde está escrito que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada com reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. É muito bacana vocês perceberem que um documento de 1948, que discute uma relação de direitos e qualidades, direitos e liberdades, ainda tão vivos e tão latentes no século XXI, no ano de 2020, que é o ano que nós estamos, e que nós ainda estamos brigando por eles, estamos discutindo por eles, estamos propondo ações judiciais, estamos propondo mediação e conciliação nos SEJUSCs, nos centros de conciliação, quando esses direitos são ameaçados e são violados. É para isso que a lei existe, é para isso que vocês estão estudando, para um dia se tornarem advogados, operadores do direito, e exercer
ali no papel, na caneta, agora no computador, que tudo é eletrônico, ali fazer com que o exercício e o cumprimento desses direitos e dessas qualidades e essas liberdades sejam dadas como efetivas garantias do ser humano. Pensa bastante em tudo que a gente conversou hoje, aprende a questionar, aprende a escutar um assunto e não olhá-lo só em uma direção, ver quais são os outros assuntos que podem nortear aquele mesmo assunto. Falando em direitos humanos, isso é muito fácil, isso é muito tranquilo de acontecer, mas você precisa treinar. Muito obrigada pela sua atenção, até a nossa próxima aula.